aquele barro, aquele pó, sem forma, e formou com as próprias mãos. E depois deu vida, soprou a vida nele e disse: vaso precioso, vai guardar a minha presença, vai andar com a minha presença. E o texto que o irmão propôs está em Jeremias 18. E é nesse que a gente vai continuar navegando. Se os irmãos quiserem abrir nossas Bíblias, em Jeremias 18, e fala de um vaso na mão do oleiro. Fala num vaso, na mão daquele que pode refazer, né? Pode encher o vaso, né? Mesmo com trinca, mesmo quebrado, mas na mão do oleiro ele é refeito, né? Então a gente vai estar lendo o texto, eu vou estar lendo para os irmãos, né? Para a gente começar a caminhar. Diz assim a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tomou a fazer de novo outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Então aqui a gente vê Jeremias. Se você olhar uns capítulos antes, tem uma passagem que fala que Jeremias pede socorro a Deus. Ele pede socorro, diz: Deus nos socorre. Então Deus praticamente fala com ele, e veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: vai-te à casa do oleiro. Então no versículo 1, o que ele já fala? Ele dá uma palavra para Jeremias. Ele fala: vai, é uma palavra, vai à casa do oleiro. Ele dá um destino. Vocês querem socorro, então segue a minha palavra. A minha palavra é: vai à casa do oleiro. E no 2 ele fala: levanta-te e desce à casa do oleiro. Então primeiro o que ele fala para Jeremias? Vai, levanta-te. Porque creio que Jeremias pediu socorro, estava caído, estava desistindo, mas Deus fala: levante e vai à casa do oleiro. Então a primeira coisa que foi, Jeremias teve o quê? Disposição. Então é isso que a gente precisa ter. Ouvir a voz do Senhor e ter a disposição de ir. A disposição de seguir aquela orientação de Deus. Porque se a gente pedir socorro e Deus der uma direção, às vezes usar a vida do irmão, trazer uma palavra, mas se a gente não tiver a nossa disposição de levantar e caminhar e ir na direção que Deus nos deu, a gente não vai conseguir mudar. O socorro de Deus às vezes não vai adiantar para nós, porque vai depender da nossa disposição, vai depender do nosso agir. Então ele disse: vai à casa do oleiro e desce. A palavra desce quer dizer o quê? Descer. Quando Deus fala para a gente descer, ele fala o quê? Às vezes deixa o orgulho, quebra o orgulho, se humilha a mim, né? E muitas vezes a gente ouve a palavra do Senhor e não quer ser aquebrantado. Às vezes Deus fala uma palavra para nós que é o contrário do que nós queremos. Mesmo na aprovação, às vezes nós não queremos se render ao Senhor. Então Deus fala: desce. Então primeiro o quê? Se diminua. Se diminua. O que é que está te impedindo? É orgulho? É mágoa? Então se diminua. Desce à casa do oleiro. Então a palavra diz que Jeremias desceu à casa do oleiro, né? E quando ele fala assim: vai à casa do oleiro, quer dizer o quê? Que a gente tem que sair da zona de conforto. Às vezes mesmo na aprovação, a nossa casa ainda é o nosso conforto. Mesmo na dificuldade, aquele lugar que a gente está ainda é o nosso conforto. Mas aí Deus fala: vai à casa do oleiro, muda de ambiente. Vai onde eu estou te mandando. Vai para outro ambiente, que você vai ouvir coisas novas, você vai ver coisas novas, né? Então ali Deus deu uma palavra a Jeremias: vai à casa do oleiro, desce, né? E quando Jeremias chegou no oleiro, a palavra aqui não fala que o oleiro viu Jeremias chegando. Ele diz que Jeremias observava que o oleiro estava trabalhando. E Jeremias começou a observar, né? Então ele fala aqui no 4. Ele fala no 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Então Jeremias estava ali observando aquele homem fazendo o vaso, né? Fazendo o barro, mudando o vaso, né? Então, se você vê um texto antes, ele não fala do vaso, fala que o oleiro estava trabalhando. Só no quarto que ele fala, trabalhando em um vaso, estava moldando o vaso. E Jeremias começou a olhar, ele moldando aquele vaso, ele amassando aquele barro, né? Ele amassando aquele barro para formar um vaso. E começou a trabalhar com as próprias mãos. O barro rodando e ele trabalhando com as próprias mãos. O oleiro
com a mão no vaso, moldando o vaso, lapidando o vaso. Glória a Deus. E assim é o Senhor com a gente, né? Ele pega com as próprias mãos e lapida por dentro. Ele vai apertando onde tem que ser apertado, ele vai moldando onde tem que ser moldado, ele vai purificando onde tem que ser purificado, né? Então Jeremias ficou observando ali aquele oleiro fazendo um vaso e imaginando, creio nós, é assim que o Senhor trabalha com a gente, né? Isso a gente vai acompanhar mais à frente. Mas a palavra diz o quê? Que o vaso se quebrou. Se quebrou onde, irmão? Na mão do oleiro. Então Jeremias falou, acabou tudo, acabou a obra. Acabou a obra, perdeu o serviço, acabou o trabalho, foi em vão eu vim aqui. Então, mas a palavra diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui? Que às vezes na mão de Deus a gente se quebra. Que às vezes na mão de Deus a gente é quebrado. Mas a palavra diz que o vaso quebrou na mão. O vaso não caiu no chão. O vaso se quebrou na própria mão do Senhor. Porque quando a gente se quebra, quando Deus nos quebra com a própria mão, é porque Ele tem o poder de refazer. E a palavra continua dizendo, né? E, ó, no caso, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veja, o vaso se quebrou, ficou os cacos, ficou os pedaços, mas ainda estava seguro na mão do oleiro. Então o que é que o oleiro fez? Pegou aquele barro, amassou de novo, conforme ele fez, começou a fazer com novas estruturas, começou a fazer tudo novo naquele vaso, conforme bem aos seus olhos, e diz que foi feito um novo vaso. Então o que eu quero dizer para a gente hoje, o que é que Deus quer falar para nós hoje? E quando Deus refaz, quando Deus nos faz descer, quando Deus nos faz quebrar, deixar o orgulho, quando Deus nos faz deixar o medo, quando Deus nos purifica, quando a gente aceitamos e deixamos Ele trabalhar de dentro para fora, porque nós somos vasos, e vasos normalmente é para carregar vidas, porque você vê vasos, as pessoas plantam flores, e flores bonitas, que crescem dentro daquele vaso, se tornam rosas bonitas. Então foi assim que a gente foi feito, para carregar a presença de Deus. E quando a gente se quebra, que Ele começa e faz tudo de novo, tudo se torna novo para a gente, porque aí a gente vai ter uma nova visão, a gente vai ter um novo caráter, a gente vai ter uma nova disposição, a gente vai ter uma nova esperança, sonhos que a gente foi deixado para trás, vai ser renovado em nossas mentes, né? Esperança que a gente não tinha mais vai ser renovada, e a gente vai montar esperança num dia melhor. Paz, irmão, vá com Deus. Então, quando tudo se faz novo em nossa vida através de Deus, é para isso que Deus trabalha, de dentro para fora, para nos tornar novas pessoas, novos cristãos, novos seres humanos, né? Então, depois que Deus trabalhou na vida de Jeremias, que viu o oleiro fazendo tudo novo, aí sim veio a palavra do Senhor. Lembra no começo? E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo. Então, depois que todo trabalhar, toda modificação, um vaso novo, aí sim Deus liberou a palavra que Ele queria para Jeremias, que a gente vê no 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Aí aqui já é Jeremias dizendo, então veio a minha palavra. Então ele teve a revelação. Quando ele viu o oleiro trabalhando naquele barro, fazendo um vaso, e ele viu o vaso se quebrando, ele pensou que estava tudo perdido, que o oleiro tinha perdido o controle da situação, ele viu o oleiro refazendo aquele barro, refazendo aquele vaso e fazendo um novo vaso. Foi assim que Deus nos fez, né? Ele criou nós do pó da terra, e nós caímos, nós fomos quebrados. Mas quando Jesus veio para fazer um novo vaso. Paz, irmão, vá com Deus. Quando Jesus veio, foi para fazer esse novo vaso. Quando Jesus veio à terra, que foi para a cruz, foi para nos fazer um novo vaso. E a presença não saiu. A presença ainda está aqui. A presença ainda nós carregamos. E foi assim que Jesus fez. Novos vasos, né? Então, no 5 ele disse, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, aí veio a revelação, não poderei eu fazer de vós, como fez esse oleiro, ó casas de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casas de Israel. Então aqui teve a revelação de Jeremias, ele falou, como o oleiro fez com esse vaso, Deus pode fazer em mim. Então o socorro que ele pediu, Deus mandou, e a revelação foi, deixa que eu te movo, deixa que eu te renovo. Eu tenho o poder de mudar essa situação, Jeremias. Eu tenho o poder de fazer você um novo homem, porque Jeremias é profeta, mas eu tenho o poder de te livrar da mão dos inimigos. Eu tenho o poder, deixa que eu faço, porque você é como um barro.
Eu posso te quebrar, mas eu com as minhas próprias mãos posso te refazer, né? Porque o que pega aqui, irmão, o oleiro quebrou o vaso, mas você vê, o oleiro não desistiu de executar a obra. O oleiro não desistiu de fazer um novo vaso. Então ele aproveitou o mesmo barro, mas fez um novo vaso. E assim que Deus trabalha na nossa gente. Deus não desiste de nós. Do começo da Bíblia até o final da Bíblia, é Deus lutando e não desistindo das nossas vidas. Né? É Deus mandando seu Filho unigênito morrer naquela cruz por nós. É o Filho unigênito voltando para o céu e deixando um Consolador para nós. Então por quê? Porque Deus não desiste do vaso, porque nós somos vasos preciosos na mão do oleiro. E é assim que a gente somos, vasos preciosos para Deus. E Ele não desiste, pode se quebrar, mas na mão do oleiro Ele não deixa cair. Ele refaz, Ele renova, Ele alimenta, Ele purifica, Ele molda e deixa como faz bem aos olhos dele, né? Porque Ele não desiste de você. Há um louvor que fala assim: Ele não desiste de você, Ele espera por você, Ele conhece o teu caminhar, nunca houve um amor assim. Ele não desiste de você, Ele casa com você, Ele conhece o teu caminhar, nunca houve um amor assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste de você. Então, meu irmão, é assim, Ele nunca vai desistir. Mesmo que na mão dele você seja quebrado. E quando a gente se torna um vaso novo, tudo é modificado. Por quê? Aquele que é orgulhoso se torna humilde. Aquele, às vezes, que é lazarento, mesquinho, se torna generoso. Aquele que é ignorante se torna amoroso. Aquele que é perverso se torna bom. Porque tudo se faz novo. Aquilo que nos fraquejava para trás. Aquilo que Jeremias estava pedindo socorro, que Deus mudasse nele, se fosse nele, é feito quando ele é quebrado por Deus. E quando Deus nos leva a ser quebrado na presença dele, é porque Ele tem coisas novas. Ele tem um caminhar novo para nós, para nossas famílias e para aqueles que estão em nossas voltas. Então nós somos vasos na mão do oleiro. Não se importa, irmão, não fique preocupado se você estiver passando por perrengue, se você estiver passando por dificuldade, se às vezes vir dúvida na sua cabeça. Tenha certeza que Ele não desiste de você. Ele quer trabalhar, Ele quer te mudar, Ele quer trazer novos sonhos, Ele quer te trazer prosperidade de vida. Não falo prosperidade de riqueza, porque isso aí a gente vai conquistando, mas Ele quer trazer prosperidade de alegria, de vontade de viver e de vontade de fazer o bem. E a gente só conhece assim, na mão do oleiro. A gente só consegue assim, descendo até a casa do oleiro. Então a gente tem que se diminuir para que Ele cresça. A gente tem que se diminuir como vasos preciosos, né? Porque trincas vai haver, rachaduras vai haver, mas a presença dele não vai sair do vaso. A presença dele está aqui dentro. E basta um estralar de dedo, uma ativação, uma virada de chave para a gente se tornar um novo vaso na mão do oleiro. Amém? Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para dizer para os irmãos. Somos vasos. Corremos risco de ser quebrado, mas na mão do oleiro são os efeitos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Queria agradecer a minha rica oportunidade e as palmas para Cristo. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Operando Deus, Quem impedirá? Operando Deus, Quem impedirá? Operando Deus, Quem impedirá? Ninguém, em nome de Jesus. Amém. Seu irmão, Deus abençoe. Seu irmão, Deus abençoe. Amém, Jesus. Seu irmão, Deus abençoe. Seu irmão, Deus abençoe. Seu irmão, Deus abençoe.